Eu sou a Paula, apaixonada leitora de Cervantes, professora, e acabei de ter uma conversa sobre leitores e leituras do Don Quixote, e espero que todo mundo possa acompanhar. Oi pessoal, começa agora o Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Se você tiver interesse nas conversas que a gente já tem feito em todos esses anos, vai no quemsomosnós.com.br, escolhe a plataforma que você quiser e divirta-se. Hoje nós temos mais um programa da série sobre os grandes textos do Oriente, fase 2, porque a gente já teve a 1, então agora essa é a 2. Esse programa vai ser sobre o clássico da língua espanhola, na prática o livro que consolidou a língua, Dom Quixote ou Dom Quixote, por Miguel de Cervantes. Para nos ajudar na caminhada com o Dom Quixote, a doutora em Língua e Literatura Espanhola e Hispano-Americana pela USP, Paula Renata de Araújo. Quem é você? Eu sou a Paula, leitora de literatura e leitora do mundo, professora, mãe trabalhadora e cinéfila também. Leitora em constante formação. Tá. Quem é você? Isso é o que você faz. Eu sou uma estudante, eterna estudante, mãe de uma menina pequena, encantadora e apaixonada pela vida, por tudo. Pela arte, por cinema, por ler e por literatura e pelo conhecimento de modo geral. Vamos falar então um pouquinho da tua vida. Da onde que vem isso? Onde você estudou? Como você estudou? Por que é que você se interessou? Se é que você sabe por quê? Sim. Na verdade, eu acho que os livros, eles representam uma forma de libertação de alguns contextos complicados. Eu tive uma infância bastante árida nesse sentido. Estudei em escola pública. E eu me lembro que a biblioteca era um espaço mágico para mim, era um momento de libertação. A minha mãe, ela criou a gente sozinha, então a gente ficava muito trancado dentro de casa, e os momentos que eu tinha acesso à biblioteca pequena, e depois já pré-adolescente eu já podia ir sozinha a bibliotecas públicas, foram momentos de muita alegria e libertação. Foram momentos que os livros, como já dizia Walter Benjamin, tão perto dos brinquedos ali, eles me fizeram sentir um prazer, que seria um prazer estético, que como criança eu não sabia identificar, mas que para mim se transformava numa grande brincadeira. E é curioso porque a biblioteca ela era aberta para os alunos, a gente podia entrar, e depois com o tempo, não sei se por falta de funcionários, a biblioteca ela foi se fechando, ela foi ficando cada vez mais restrita, com horários de fechamento complicados, então eu ficava menos na biblioteca. Aí chegou um momento que se fechou a biblioteca, colocaram uma janelinha e você tinha que pedir os livros pela janelinha. Então eu me lembro muito desse processo da biblioteca de distanciamento, né? E eu senti bastante, porque eu era, enfim, assídua na biblioteca. Inclusive, a minha mãe recebia bilhetes da escola falando que eu tinha atrasado os livros, enfim, eu não sabia muito bem me organizar com isso. Mas foi dessa forma que eu fui adquirindo o que se chama um gosto, uma paixão e também, por que não, um poder de leitura, né? A gente vai, na verdade, aprendendo a ler durante toda a vida. Então, sempre quando alguém quer falar de leitura comigo e quer comentar sobre esse processo que cada um
tem na descoberta da leitura, principalmente no caso dos adolescentes, por exemplo, né, se fala muito, não se pode obrigar a ler, temos que fazer ler de um outro jeito. É sempre um quebra-cabeças muito complicado no como contexto, motivar como um adolescente motivar a ler. e etc. Mas nós mesmos estamos em constante aperfeiçoamento como leitores. Nós mesmos estamos nos preparando a todo momento para ler uma nova obra do Joyce, para encarar o Proust. A gente está o tempo inteiro se aperfeiçoando como leitor, né? E eu acho que quando a gente tem essa consciência, a gente se tranquiliza, porque cada um tem o seu processo, inclusive os adolescentes vão ter o processo deles, que vai ser mediado pelo professor, vai ser mediado por alguma adaptação literária, vai ser mediado por algum livro desses best-sellers. Talvez não vá acontecer também. Ou talvez não, porque cada um tem o seu é. processo, né, de leitura. Então eu acho que tem que ser muito respeitoso com o processo de cada um, até porque nós mesmos somos leitores em formação. Então acredito que vá por esse caminho. A leitura, então, para você, eu vou usar uma palavra mais forte, foi uma fuga? Eu acho que pode-se dizer assim. Eu não diria e aí uma você fuga. Se apaixonou pelo processo de fuga? Eu acho que não chega a ser uma fuga. Na verdade, eu acho que a leitura, ela tem um papel de humanizar situações, ela tem um papel de nos organizar, como já diria Antônio Cândido, né? Antônio Cândido fala muito disso, que a literatura ela nos organiza, ela nos coloca no mundo de uma outra forma. Então eu acho que nesse aspecto ela não é fuga, porque a leitura que não está atrelada ao cotidiano, ela é uma leitura que não te chega. Então sempre que também o Barthes fala isso, que a leitura mais profunda é aquela que a gente pode reescrever a obra no contexto da nossa própria vida. Então eu acredito que a leitura, ela não, pelo menos para mim, não foi só uma fuga de situações áridas, de pouca brincadeira, mas ela foi também uma forma de eu entender o meu próprio cotidiano. Eu lia muito adaptações de clássicos, né? Hoje em dia é uma discussão enorme, está certo, está errado, se pode ler ou não. Eu me lembro, há alguns anos, foi um choque quando adaptaram Machado. Enfim, não vou discutir essa questão da adaptação de uma obra mais curta, uma adaptação intralingual, porque é dentro do próprio português, mas com relação a outros clássicos, por exemplo, eu tive acesso a Shakespeare, eu tive acesso ao próprio Cervantes, eu tive acesso a Cyrano de Bergerac de forma muito lúdica, e isso não fez com que eu depois rechaçasse a leitura do original. Né? Então, realmente... foi uma introdução. Foi uma introdução e eu acho importante a gente, por meio dessas leituras, né, os adolescentes, as crianças, eles também entendem coisas difíceis que eles estão vivendo na própria vida, eles também entendem os personagens que povoam o seu cotidiano, por isso que eu acho que não é fuga. Eu acho que pode ser, talvez, para algumas pessoas, mas pode ser também uma forma de você se reorganizar, se reescrever, enfim, eu acho que é essa... E por que você escolheu isso como estudo? Porque, ok, eu adoro ler também, eu leio de tudo, mas não quero e não quis, né? Tá certo? Sim, isso como sim, profissão ou como... Por que isso se transformou numa profissão? Que são, na verdade, são duas trajetórias paralelas, elas se cruzam em algum momento, que uma é a minha trajetória como educadora, como professora, e a outra é a minha trajetória como estudiosa de literatura. Eu acho que foram duas estradas que durante algum tempo, para mim, elas foram um pouco separadas, né? E eu acho que esse ciclo, ele foi fazer sentido para mim, essa pergunta que você está me fazendo agora, eu me sinto preparada para respondê-la, que há algum tempo atrás, acho que eu falaria do gosto pelas letras, né? Enfim, de gostar de ler e escrever desde muito pequena, de ter encontrado essa brisa, né, na biblioteca, né, essa inspiradora, mas hoje em dia acho que eu tenho uma resposta mais legal, mais fechada, porque isso fez muito sentido para mim no final da escrita da minha tese. Quando eu estava finalizando a minha tese sobre o Dom Quixote e o leitor jovem, houve um momento que eu estava refletindo sobre
alguns filósofos, linguistas, pensadores, críticos literários que gostavam de dissertar sobre se deveria ou não ler o Quixote na escola, adaptado ou não, fragmentos ou não. E eu estava ali tentando argumentar com eles, mas nunca entrou numa sala de aula, não sabe como é. Eu ali, de repente, eu me vi na situação de leitora, né? Como era para mim. E aí foi quando para mim fez todo sentido, inclusive a minha relação com o próprio personagem, Dom Quixote, né? Como ele mergulhava naquele mundo de livros e como ele encontrava ali muita coisa do que ele estava procurando no mundo. Ele pirou um pouco, né? O livro deixou ele meio maluco, não é isso? No caso dele. No seu caso, parece que não. Mas é isso, o Don Quixote ele tenta reconstruir o mundo baseado na própria leitura, né? Então é uma coisa mais radical. Mas aí eu pude me ver nesse processo, né? Desse fechamento de ciclo, né? Que foi começar a ler no contexto escolar, obras adaptadas do Quixote, leitora jovem de Quixote, ainda muito pequena, e depois estar justamente naquele momento ali com a minha visão discutindo, de educadora, com a minha visão de adolescente, criança, adolescente, leitora, discutindo toda aquela situação. E eu acho que foi bacana, porque foi um fechamento de ciclo e foi também uma forma de entender o leitor e a leitura, que eu acho que teve uma profundidade condizente com o que o Cervantes também acreditava como leitura e leitor. Tá, então vamos falar dele? Vamos. Um pouquinho porque a não ser que eu esteja muito enganado, e acontece várias vezes, não é? O Dom Quixote é uma projeção, né, das angústias do próprio Cervantes, né, da vida dele, etc. Né, assim, fica muito claro, né, a decepção dele com um monte de coisa. É claro que ele faz de uma forma divertida, né? Sim. Divertida e amarga, mas assim, me parece quase que um espelho dele, né? Das vivências dele. Então, me parece importante falar um pouco da biografia para a gente, a não ser que eu esteja completamente errado, cala a boca, vamos para outro caminho. Não, eu acho que esse é um caminho possível, mas eu acredito que no caso do Cervantes especificamente, ele tem outras obras também com uma certa magnitude também, porque na verdade o Quixote ele ofusca, né, bastante, muito aqui, né? Mas ele tem outras obras nas quais também tem bastante dele, da história dele, né? E eu acredito também que essa sensação que todo mundo tem, da inclusive angústia, se confunde muito, né? O que é o personagem, o que é o escritor, né? Principalmente quando a gente está trabalhando com um mito, né? Então, o Don Quixote ele é um mito e ele se tornou um mito. Quando a gente vai analisar, por exemplo, vai conhecer a vida do Cervantes, descobre que é uma vida difícil. Então, não quase é só difícil, é triste. Ele foi traído pelos próprios ideais, né? Ele foi lutar pela Espanha, depois a Espanha falou, você que se dane, problema seu. Essa traição, né? Esse sentimento de traição, talvez gere um cara parecido com o Don Quixote, né? Não ele, Cervantes, né? Sim. Você entende, né, o que eu estou falando? Eu entendo. Só que eu vejo nos textos do Cervantes, porque é o que acontece. Quem estuda a literatura desse período, a gente, na verdade, tenta sempre se ater aos documentos da época. Porque, claro, se eu for estudar Cervantes lendo a bibliografia atual, eu vou encontrar coisas muito diversas e revisões ideológicas complicadas. Mas nos textos da época, nos textos que o Cervantes deixou, como por exemplo nos prólogos das obras dele, ele se orgulha muito desse momento dele. Quando ele... O momento da defesa da luta. Foi da sem Batalha dúvida. de Lepanto. Ele se refere à perda dos movimentos da mão, por exemplo, como uma ferida que as pessoas, ele fala, as pessoas acham feia
mas eu la tengo por hermosa, porque ele acredita que aquela foi é como se fosse um troféu para ele. E eu acho que em vários momentos, como a gente conhece a escrita do Cervantes, ele ele raramente escreve as coisas pressionado por algum tipo de ideologia, ele sempre é muito irônico, então a gente tem que olhar tudo com muito cuidado, mas com relação a isso, eu acredito que para ele era um motivo de orgulho. Ter lutado, sim. Ter lutado. Mas ter sido traído, não. Né? Mas ele não... Traído nesse sentido. Sim, sim. Ele é um cara que voltou da guerra, ficou preso, não é isso? Depois... porque ele, na verdade... Aí a Espanha depois falou, problema seu, não é isso? É mais ou menos. É um veterano de guerra que não recebeu, não é isso? Pelo menos é a história que se conta, né? É porque o que acontece, se fala muito do cativeiro, né? Do tempo que ele esteve preso. Inclusive, existem também especulações de que ele escreveu o Don Quixote na prisão. E isso, claro, obviamente existe essa especulação porque é uma obra muito extensa, escrita com 10 anos de diferença, da primeira parte para a segunda parte, e ele ficou muito tempo preso, um tempo ali que poderia ter escrito realmente na prisão, mas não há nenhum tipo de relato, de documento que comprove isso. E ele foi sequestrado, né, pelos árabes e ficou durante muito tempo preso. 5 anos, né? Isso parece. Sim, acho que foram 5 anos. E ele, dentro da prisão, ele sempre teve essa postura muito generosa, tanto que o irmão dele estava preso também, e o irmão dele consegue sair da prisão antes que ele. E aí o irmão já fora da prisão, junto com a família, conseguem juntar um dinheiro para poder libertá-lo. E ele tem pelo que a gente tem, né, de documento histórico, é sempre uma postura muito... Eu não vejo na biografia dele essa postura desse desencanto no sentido mais aguerrido, de revolta. Ele parece sempre muito consciente do que está acontecendo com ele, do processo dele ali, que ele está preso, e depois ele transforma isso em literatura de uma maneira incrível. Então, por exemplo, no Don Quixote tem um episódio dele Capitão Cautivo, e é um episódio lindíssimo, inclusive na época que foi publicada a primeira parte do Quixote, esse episódio ele é transformado numa narrativa à parte. Tanto esse como um outro episódio da... não fazia parte? É possível... Fazia, mas não fazia. É possível você extrair esse episódio. Como se fosse um conto específico. Exato. E ler do começo ao fim, sem precisar ter lido o Don Quixote. Isso é uma estratégia literária bem interessante. Acontece também com a novela del Curioso Impertinente, que é uma história que eles estão numa estalagem, eles começam a ler a história, e no meio dessa história acontecem coisas, mas a história depois é retomada. E aí, uma das primeiras traduções do Quixote, que foi publicada na França, é dessa história. É dessas histórias eles pegaram um pedaço, retiradas do Quixote. Então, pela literatura, pelo que a gente conhece da história da literatura cervantina, a forma como ele lida com as coisas que aconteceram com ele e a forma como ele consegue se reestruturar com as ferramentas que ele tinha na época, e a autoestima, assim, que é uma coisa que a gente percebe, né, naquele momento que ele, por exemplo, diz, quando ele descobre que foi escrita uma obra que é uma continuação do Don Quixote do primeiro, ele descobre que foi escrita uma obra apócrifa. E naquele momento ele tem que tomar uma decisão, porque ele está escrevendo a continuação, e aí ele tem aquela sacada genial que é o próprio personagem do Don Quixote pega a obra que foi publicada, analisa, faz as críticas dele e fala, não vou dizer o nome do autor, porque eu não quero imortalizá-lo. Então, até hoje, se especula quem que é o autor do apócrifo, porque se ele tivesse falado naquele momento, com certeza nós saberíamos e haveria talvez mais interesse, né? Mas também é uma obra interessante de se ler, esse apócrifo, que é um documento da época. Então, baseado nesses textos,
que são os textos dos prólogos do Cervantes, e na própria literatura cervantina, que retoma episódios da vida pessoal dele, como, por exemplo, esse momento de cativeiro, eu acredito que... essa parte parece que ele leva como... Aí o Dom Quixote, como essa coisa do cavaleiro, né? Com os mesmos princípios do cavaleiro. Eu acho que depois, tem quando ele voltou para a Espanha, depois disso, é que dizem, né? Você me diga que sim ou não, dizem que o rei não ajudou muito, você vai ser coletor de impostos aí, não sei o que lá, e ele, pelo menos ele ficou meio assim, e aí ele começou a escrever, foi aí que... Não, porque ele já escrevia, na verdade. Não, começou a escrever o Dom Quixote, é o que sim, diz. sim, sim. O que acontece, eu acho que ele tinha uma noção também que houve acontecimentos que não o favoreceram. Por exemplo, quando ele participou da Batalha de Lepanto e teve esse desempenho, que dizem que é um desempenho incrível, excelente, como soldado, ele recebeu uma carta da Espanha, enfim, dos reis. Ele recebeu uma carta que era como se fosse um salvo-conduto, elogiando toda a atuação dele, e ele guardou essa carta consigo. E quando a armada que ele estava é sequestrada, e ele vai para o cativeiro em Argel, eles acham a carta. E ele fala, esse prisioneiro é valioso, então nós vamos ficar com ele. Então isso o prejudica, na verdade. Claro. Mas não na verdade foi um acidente. Claro. Né? E mais para frente também, eu acredito que isso também possa ir ao encontro do que você disse, ele quer vir para a América, porque ele acha que ele vindo para a América ele vai ter mais chances, né? A vida realmente não estava fácil. Essa coisa dele trabalhar como coletor de impostos gerou um problema para ele. Ele, em algum momento, foi acusado... Foi preso de novo, né? Foi acusado de fazer errado roubo. as contas, de roubar. Foi acusado de roubo. Então, existia toda uma situação muito complicada. E ele tenta vir para a América. Então, na verdade, a gente sente muito dele não ter vindo. Que ele não tenha vindo. Mas... Ou não, né? Sim, na verdade, quando o primeiro congresso de Cervantistas veio para a América, né, que foi para o México, se falava isso, finalmente Cervantes chegou à América, porque foi uma forma, e existem cidades cervantinas aqui, pelo menos duas mais famosas, né, que essa cidade onde houve o congresso, que agora me escapa o nome, não sei se é Monterrey, Guanajuato, talvez, enfim, vou me lembrar depois. E a cidade de Azul, na Argentina, também. São cidades que foram eleitas como cidades cervantinas porque abrigam um grande acervo de obras antigas, obras raras, sobre o Dom Quixote, sobre obras do Cervantes em geral, né? E então foi um momento que ele veio para a América, né? Bem posterior. Mas ele queria ter vindo, então realmente nesse aspecto ele não recebeu esse apoio. Talvez então do que eu li era isso, assim, que ele esperava, depois de tudo isso, depois de ter sido um sucesso na Batalha de Lepanto, depois de ter sido 5 anos... Eu acho que a expectativa existia. É o que, pelo menos como eu me informei para isso. Aí, depois de tudo isso, 5 anos, a família liberta, ele volta, ele fala, você é recebido bem aqui, tá certo? Os caras vão reconhecer tudo que eu fiz pela nação. Sim. E aí, é nesse sentido que eu digo que quando você vê o Dom Quixote, a desilusão, né, que no final ele é iludido, mas ele é escrito com desilusão, talvez tenha vindo dessa desilusão entre eu sou o guerreiro desta nação e esta nação virou as costas para mim e aí ele... Pumba, entendeu? É mais nesse Eu entendo, olhar. Porque na verdade o Dom Quixote, e eu sou a favor disso, ele é um livro que ele é um livro que ele é muito aberto para muitas leituras. Essa é uma leitura possível, mas eu acredito que essa leitura, ela é uma leitura que ela já tem uma influência do romantismo, porque é uma leitura que lê o Dom Quixote como um livro melancólico. Não, ele é engraçado também. Ele é engraçado, ele é irônico, mas parece que a base do Dom Quixote é o cara que leu, queria viver
num mundo que não existia mais, que é o da cavalaria, não é isso? Que é o mundo dos cavaleiros, etc. Ou seja, isso não deixa de ser melancólico. Você queria viver uma coisa que não é possível, né? É que no contexto da época, é isso, porque todo livro ele tem essa... Ele precisa interagir com o seu leitor, então ele vai interagir com o leitor em determinada época. Na época na qual ele foi escrito, quando a gente estuda, por exemplo, as perspectivas poéticas da época, os modelos de leitor e leitura, as obras ficcionais que existiam, por exemplo, os livros de cavalaria, quando a gente estuda todo esse contexto e tudo que o Cervantes estava imerso naquele período, a gente consegue meio que fazer uma coisa que é bem difícil, mas a gente consegue reconstruir como se fosse um aparelho de jantar pelo caco, né? Então a gente pega o caquinho e vai reconstruindo em que contexto aquela obra foi engendrada. Então, nesse aspecto, quando a gente tenta se esvaziar um pouco dessa leitura romântica, que é a leitura predominante, a gente consegue resgatar uma coisa que é o humor. O humor, ele existe, você, por exemplo, menciona o tempo inteiro. É impossível não ver o quanto é engraçado. Mas, de fato, os livros de cavalaria, na época, eles tinham uma função de entretenimento, um entretenimento que na época poderia ser considerado um entretenimento esvaziado, né? Um entretenimento que ele não vai por um caminho mais do preciosismo narrativo. Popular, mais popular. É um livro mais popular e com muita adesão popular. O Cervantes, o que ele faz naquele momento é jogar com essa ficção. Então, na verdade, a história do Don Quixote é a história de um leitor. Então, é um leitor que ele embarca nesse mundo imaginário e ele da cavalaria. Vai, pouco a pouco, ressuscitando esse mundo da cavalaria ao longo de toda a obra. E, claro, existe toda uma evolução do personagem, tanto dele quanto do Sancho, e isso vai acontecendo de uma forma muito jocosa, muito cômica, muito ridícula, muitas vezes, né, com um ridículo escancarado, às vezes escatológico. Então, existe essa intenção cervantina de dar essa ênfase para o humor, mas... E se relacionar com as pessoas por causa disso, é isso? Ou seja, com as pessoas daquele tempo, ou seja, de ser popular também, era isso? Porque eu vou, então, olhando depois, vai, então, assim, nós estamos com vocês, né, que é a pessoa que sabe, está se colocando lá, eu estou me colocando sempre olhando depois, o que é muito mais difícil. Claro, claro. Mas olhando depois, parece que ele faz tudo isso, o humor, essas tirações de sarro, essas coisas ridículas, etc., ridicularizando, né, a ideia de você estar deslocado do mundo, né? Olhando daqui, eu estou falando, né? E dialogando um pouco, desculpa te interromper, mas dialogando um pouco com o que você disse a respeito dessa desilusão que você enxerga e que outras pessoas enxergam na obra, porque é uma obra que é lida como uma obra, muitas vezes, idealista, com uma série de questões aí, a coisa dele sonhar com coisas e... essa leitura, que toda leitura é válida, essa leitura que ela é feita ou contemporaneamente, por exemplo, ela dialoga em certa medida com a situação da Espanha na época. Porque o que houve, na verdade, é que a Espanha ela sai de um período de Sou a deusa do mundo, Exato. Era o país mais poderoso naquele momento. Isso, né? Para um período de mais decadência. E tentar ressuscitar isso é ridículo. Então, esse paralelo é possível, mas eu, como estudiosa, não acredito que o Don Quixote tenha sido escrito para isso. Eu acho que é muito mais um resgate, na verdade, é um jogo literário, né? Resgatar essa cavalaria andante, que é
digamos truque, porque era uma coisa muito popular, ele falou, vou nesse assunto, é eu vou nesse assunto, eu vou resgatar esse assunto. Só que vou fazer de um jeito divertido. Exatamente. E uma das coisas que, por exemplo, se critica muito dos livros de cavalaria é que os livros de cavalaria não obedeciam alguns preceitos aristotélicos, por exemplo, da passagem do tempo, da verossemelhança. Então, o que há, na verdade, é um grande descompasso entre, num episódio, por exemplo, se em algum momento é criticado no Quixote, num episódio, por exemplo, o cavaleiro é criança brincando, no seguinte ele já é adulto, lutando, mas não mostra o processo. Não passa, Isso acontece também nas obras de teatro também. Há toda uma crítica a esse tipo de obra que não prima por essa verossimilhança aristotélica. Tá. E o Cervantes, quando ele vai resgatar isso, colocando um personagem de carne e osso para viver aquelas aventuras que ele leu no livro e realmente ele esbarra com essa realidade que não dá para ser desse jeito, eu acho que ele está colocando justamente, ele está escancarando diversos processos literários complexos. E para a gente que é estudioso de literatura, é um prato cheio para a gente ver que mecanismos estavam, por exemplo, gestando o romance, o que é o romance moderno hoje em dia. Né? Muitas correntes, a maioria delas, na verdade, consideram Don Quixote como o primeiro romance moderno. Porque as narrativas que existiam anteriormente, elas não colocavam esse personagem com esse realismo, digamos, né? Numa trajetória como a trajetória do Don Quixote. Ela rompe com o quê, então? Só para entender, porque isso é interessante. Rompe justamente com essa narrativa maluca. Essa narrativa, antes, digamos... Sem seguir o tempo, não precisava ter lógica. Tinha muita magia, não magia, vamos usar uma outra palavra. Tinha muita providência, então as coisas aconteciam de uma forma... Sem ter um arco de consequências. Contava uma coisa muito com a sorte. Isso, as coisas aconteciam assim fáceis, né? As coisas... E rompe com isso, que eu acho que é um rompimento que vai acontecer. Você acha? Ele era estudioso o suficiente para ser consciente do que ele estava fazendo? Totalmente consciente. Totalmente consciente. A gente vê, porque, por exemplo, há trechos nas obras dele que ele retoma trechos de poéticas, como, por exemplo, a do Pinciano. Pinciano é um leitor de Aristóteles. Então, a poética do Pinciano era muito lida pelos escritores da época. Então, ali ele mostra que, realmente, nesse caso, essas narrativas, elas estavam rompendo com alguns princípios da verossimilhança, por exemplo, entre eles, né? E várias outras questões na descrição, por exemplo, dos personagens. Existia uma desproporcionalidade do que era descrito com o que era, de fato, a realidade. Então, eu acredito que... acredito não, isso já está mais que estudado, que o Cervantes, ele lia e escrever nesse período é muito diferente do que é hoje. Hoje em dia, a gente tem, por exemplo... escritores espontâneos. Então, a pessoa, ela lê, aí ela começa a escrever. Tem algum dom ali e consegue exatamente, fazer uma coisa, enfim. Lança um livro e faz sucesso. Exato. Não estou dizendo que essa literatura é melhor ou pior que a outra. Claro. Mas, nesse período, existia toda uma preparação para se poder escrever um livro. Então, a leitura de todas essas perspectivas poéticas, a leitura por exemplo... a leitura até de Cícero mesmo, para trabalhar, por exemplo, o discurso dos personagens. Oratória. Você lia a oratória. A retórica de Herênion, a retórica Herênion, por exemplo. Todos esses textos que estavam disponíveis na época, eles eram lidos e... Obrigatórios para quem quisesse escrever. Não existia escritor espontâneo. Não era o que acontecia. Não, porque a gente acaba encontrando, por exemplo, em alguns textos clássicos, como por exemplo, Examen de Arte de Ingenios, eu não lembro o nome, depois eu tenho que consultar. Mas é por aí. O Arte de San Juan, ele descreve quais são é um livro de medicina, mas ele descreve quais são os tipos de pessoas que existem.
baseada em algumas características físicas das pessoas. Então, por exemplo, a pessoa que ela é mais raivosa, ela libera não sei qual substância no fígado que faz com que a pele dela se torne mais vermelha. Então, tem toda essa descrição num livro que é de medicina, Examen y Arte de Ingenios, que o Cervantes acaba retomando na construção dos seus personagens. Então, é uma coisa totalmente meticulosa. Escrever literatura no siglo de ouro, no século de ouro, é para poucos. É uma coisa bem complexa e exige uma... É como se fosse um exercício... É um exercício, de fato, constante, de você ler os tratados e colocar em prática. Ler os tratados e plasmar aquilo para o seu personagem. Na construção não só das obras narrativas, mas também nas obras de teatro, na poesia. Tudo isso vai... E a forma como você escolhe se expressar, por exemplo. A gente tem... Cervantes é contemporâneo ao Gôngora. E o Gôngora escreve de uma forma mais hermética, uma escrita muito mais difícil, muito mais pedante. E o Cervantes, quando ele vai escrever a obra dele, ele tem que tomar uma decisão também, de ir por esse caminho ou não. E ele fala, não, eu não vou por esse caminho, eu prefiro ir por um outro. Quero ser entendido. Eu quero atingir outra camada. Então ele vai por um outro caminho. Então existe toda uma... Na época fez sucesso? Na época, sim, fez muito sucesso, inclusive dando origem ao apócrifo. Alguém tentou ganhar uma grana depois. Isso, o apócrifo que hoje em dia é mais ou menos um consenso de que quem escreveu foi o Avellaneda, que ele rouba essa ideia, né? Porque o que acontece quando acaba a primeira parte do Don Quixote, ele volta para casa. E uma coisa que acontecia muito nos livros de cavalaria é que os livros de cavalaria eles têm muitas continuações. Então tem o Amadís e aí tem o filho do Amadís, o sobrinho do Amadís, enfim, vai nessa continuação. E são vários que vão continuando infinitamente as aventuras, né? E aí então é natural que se ressuscite rapidamente a narrativa, que se tire o Don Quixote de casa para fazer a continuação. Então, nesse período, por exemplo, dada a demora, né, de sair a segunda parte, porque demorou 10 anos para ser publicada, provavelmente por essa vida difícil, né, que o Cervantes tinha, né? Ele tinha que trabalhar, ele não vivia, ele não tinha um mecenas e ele vivia escrevendo. Ele tinha uma vida difícil, dura. E então, nesse período que ele vai gestando essa segunda parte, aparece esse apócrifo. E esse apócrifo, ele imediatamente alcança uma certa projeção, porque ele é um livro que é a continuação daquele primeiro, que fez muito sucesso. Mas ele não ganhou dinheiro, então, com o sucesso da primeira parte? É que é complicado. Suficiente para ele escrever a segunda? Não. E não se ganhava dinheiro nessa época? Dessa forma, não. De poder sobreviver de literatura? Não, eu acho que Shakespeare é muito não era, ainda... Ele sobrevivia, né, daquilo que ele fazia lá. Sim, mas com relação ao Lope, por exemplo, ele tem uma clientela, digamos, porque como ele produz muitas obras de teatro, é certo que vão querer comprar as obras dele, que vão querer encenar as obras dele. E no caso do Cervantes, não, porque ele escreve um outro tipo de literatura, uma obra muito mais extensa, exige muito mais dele para ele poder escrever. E quando ele alcança algum sucesso, que por exemplo no Don Quixote, no primeiro Don Quixote, já aparece um apócrifo, já querendo meio que... Se dá bem em cima dele. Exato. Então, ele tem todo esse desafio de se provar como escritor, mas ele tinha outros trabalhos, ele não era uma pessoa que sobrevivia só da literatura. Mesmo com sucesso e tal. Exato. E aí, quando ele se dá conta desse apócrifo, ele, na segunda parte do Don Quixote, ele tem que encontrar rapidamente uma estratégia de demonstrar que aquele... Como que eu deixo aquilo ridículo e ao mesmo tempo eu faço o mesmo. Exato.
E é bem genial. Porque o que acontece também, no começo, na segunda parte do Don Quixote, já existe a obra dentro da obra. Porque é o momento que o Sancho o visita e conta que saíram publicadas as aventuras do Don Quixote, que todo mundo está lendo e que é um grande sucesso. E nesse momento, a gente já tem o Don Quixote como pseudo-leitor da sua própria obra. Dele mesmo. Então, na verdade, aí já está lançado já um complexo jogo literário, porque a partir daí ele começa a interagir com ele mesmo. Ele começa bom, eu preciso voltar para as minhas aventuras, então. E aí chega esse momento que aparece esse Don Quixote apócrifo, então é o momento que ele, nossa, deixa eu ver essa obra, que eu já sabia que ela existia. E aí quando ele vê, fala, não, essa aqui não é a minha história. Não, eu não sou desse jeito. Agora eu vou fazer a verdadeira história. E aí é quando ele muda a própria trajetória. Então ele ia para um lugar, ele ia para Saragoça, e aí ele resolve falar, não, eu não vou porque esse aqui foi para Saragoça, eu não vou, para provar que esse não sou eu. Esse é o falso. E aí ele vai para Barcelona. Então realmente é um truque bom, né? Do ponto de vista literário. Para o período, hoje em dia talvez seria usado demais, inclusive normal, tem uns 400 anos. Mas para esse período realmente é genial. Por isso eu digo que a forma como o Cervantes constrói o seu personagem, a forma como esse personagem se relaciona com as leituras da época, né, a forma como esse personagem se relaciona com o contexto que ele tenta ressuscitar, a forma como esse personagem se relaciona com os níveis de leitura e a forma como o próprio Cervantes cria níveis dentro do Don Quixote, porque em algum momento, logo no início da primeira parte, ele diz, pera, não tenho mais, acabou, eu estava traduzindo, eu sou Cide Hamete Benengeli, sou um narrador, eu estou traduzindo do árabe, e aí agora acabou o manuscrito, eu vou ter que procurar outra parte. Então isso cria todo um jogo literário bastante rico e interessante, que para a época é extremamente moderno, para a época é extremamente vanguardista. Então toda essa construção, na verdade, ela se sobrepõe, a meu ver, ao que seria uma obra sobre uma pessoa, um personagem desiludido, uma obra sobre um personagem que está, de alguma forma, revoltado com alguma situação política ou com alguma situação cotidiana do seu período. É muito mais um tratado literário. É uma forma, tanto que depois ele inspira todo o Ocidente a escrever obras seguindo esse novo caminho, que são já obras mais realistas, que retratam personagens normais, não são personagens idealizados. Que falham, né? As pessoas exatamente. Podem falhar. Então aí tem uma mudança muito importante na literatura de modo geral. Por isso que o Don Quixote é uma obra que ela se atualiza. As leituras novas, elas são sempre bem-vindas, porque o próprio Cervantes, no prólogo, ele dá espaço para isso. Ele chama o desocupado leitor, ele se dirige ao leitor de uma forma muito informal. Ele dá a esse leitor total liberdade para ele ler, para julgar, para valorizar ou não a obra. Então, todo este processo da criação desse personagem é também a criação do romance moderno. Então isso é muito importante que sempre a gente tenha em conta isso, porque obras que tratam de personagens desiludidos ou de personagens que se revoltam, são muitas. E eu acredito que ela pode ser lida assim, mas é preciso, antes de tudo, ver esse complexo jogo literário. Sabe, a parte de artista, de costurar, o craft da obra, é isso, né? Exatamente. O quanto ela foi revolucionária e tal. Uma coisa que eu acredito que é importante, por exemplo, com outros clássicos também, mas no caso do Don Quixote, é uma obra
que sofreu muitas leituras. E como camadas e camadas de leituras foram, de alguma forma, ofuscando o que seria a obra original. Existe um filósofo espanhol chamado Sabater, que ele diz que é preciso esquecer o Quixote. E aí fala, nossa, mas esquecer? Fala assim, não. A melhor forma de se esquecer o Quixote, que é esse Quixote que nos invade, de tudo e com de todos os as... lados, Isso. é lendo a obra original. É a melhor maneira de esquecer, é pegando a obra original e lendo. Porque ele se transformou numa obra que é um ícone, em todos, no sentido também da imagem. Então, muita gente tem a sensação de que conhece a obra, de que já sabe do que se trata, com tão somente olhar uma imagem do Don Quixote do Sancho. Ali está plasmado nessas ilustrações, e por isso que a iconografia é muito importante na obra, dessa figura esguia e desse personagem mais gordinho, que construídos baseados nesses tratados da época, né, no Arte de São Juan, é tão forte esse caráter imagético da obra. Simbólico, né? Tudo que simboliza. Tão simbólico que não precisa manusear a obra. Em algum momento, o Cervantes fala, né, que los mozos la lean, que los niños la manoseen. Então, ele fala que as crianças também podem brincar com a obra, manusear, mas nem precisa manusear. Simplesmente a gente de uma forma muito automática, quando visualizamos essa figura desse cavaleiro esguio e desse escudeiro... Do cavalo também. Isso, do cavalo. A gente já sabe que é o Don Quixote, já sabe que alguma coisa vai acontecer ou aconteceu com ele. Então, é bem curioso isso. Quando a gente analisa isso, por exemplo, nas crianças, também a gente percebe que mesmo elas tão pequenas, elas já têm uma expectativa de leitura do Don Quixote muito forte. Isso tem, claro, muita participação de desenhos animados, de tudo, mas existe uma expectativa de leitura também, que é uma expectativa de leitura também criada pela nossa sociedade, né? Então, só pode dar errado. Ele é um senhor, ele não é um cavalheiro forte, ele não tem o perfil do super-herói. E como que ele vai ser um super-herói? Ele não vai ser. Então, é bem delicada essa questão, porque hoje em dia, se a gente for pensar em leitores de Don Quixote, por exemplo, no Brasil, pouquíssimos leitores nós temos. Nós temos leitores de adaptação, muitos, que são em idade escolar. Nós temos até leitores adultos de adaptação que não sabem que estão lendo adaptações, acham que é uma tradução, mas é uma adaptação. Isso acontece também. Agora, leitor daqueles 2 volumes de mais de 2.000 páginas, de fato, são poucos. Então, quando a gente, por exemplo, discute se as adaptações elas são válidas ou não, quando a gente pega uma adaptação para estudar especificamente, a gente tem que entender que a gente às vezes está pegando um texto na mão, que é um texto que representa toda uma obra do Cervantes e que, muito provavelmente, aquela pessoa só vai ter aquele contato com a obra. Então, é muita responsabilidade, tanto para tradutores quanto para adaptadores, né? Porque, de fato, é um ofício de divulgação da obra, de modo geral, é um ofício de difusão da cultura que traz uma obra lá do século XVII para cá, a disponibiliza num formato acessível para aquele adolescente ou até mesmo para aquele adulto, porque muitos adultos acabam lendo adaptações também. Mas, ao mesmo tempo, dentro de uma lente, exato, tá certo? Que determina a imagem ou a sensação ou o conceito que a gente vai ter da obra, não é isso? Um dos cervantistas mais conhecidos, que se chama Anthony Close, ele nem é espanhol, ele fez uma classificação das leituras do Quixote. Então, em determinado momento, ele
estava lá produzindo os seus trabalhos, as suas teses, e em algum momento ele falou, não, eu preciso organizar isso, tem leituras de todos os tipos. Então ele classifica as leituras, as muitas leituras, por isso que eu falo que a leitura que você mencionou, ela é uma leitura possível, como muitas outras também o são, ele classifica em 2 tipos. Um tipo que chama acomodatício, e o tipo não acomodatício. Em espanhol, acomodatício e não acomodatício. E ele chama de acomodatício aquelas leituras que leem com teorias pós-românticas o Don Quixote. Leem de hoje, né? De hoje para lá. Exato. Então, você pode dizer tudo do Don Quixote. Mas não tem como não ler de hoje também. Então, é porque, inclusive, para você conseguir fazer essa... Se eu não sou um especialista, se eu não sou um estudioso, justamente. Eu não tenho outra maneira de ler que não seja de hoje. Eu não sou de ontem. Porque não tem como a gente se despir da cultura, exatamente. Não tem como se despir claro, eu sou o que eu sou, dos textos certo? E no meu contexto. Sim, que conduzem a nossa leitura. Então, ele classifica. E é importante porque ele não nega nenhum dos 2 tipos de leitura, ele simplesmente classifica para que a gente consiga enxergar a obra ali melhor, no meio. Claro. Porque muitas análises, elas são conflitantes entre si. Então, como ele faz? Ele organiza. E aí existem os acomodatícios e os não acomodatícios. Por exemplo, no caso dos acomodatícios, vem esse tipo de leitura, que é um tipo de leitura que... O livro ele é universal, então ele vai atingir vários públicos. Então, a leitura do Don Quixote, ela vai ser reescrita de uma forma que faça sentido. Para aquele momento. Para aquele momento e para aquele leitor. E isso é uma coisa que estava completamente prevista pelo Cervantes. Mas é por isso que vive, é por isso que está até agora, senão ela não estava até agora. Justamente. Né? Se a gente pega, por exemplo, o discurso da pastora Marcela, que ela tá lá, a Marcela é uma personagem encantadora, ela tá vivendo um momento de solidão no campo, porque ela está sendo acusada de ter provocado a morte de um jovem. Esse jovem era muito apaixonado por ela e ela não quis, ela preferia ficar livre, enfim. E aí ela é apontada como a responsável pela morte dele. E ela faz um discurso belíssimo. É um prato cheio, se a gente for pensar no feminismo. Então, Don Quixote ele já previa o feminismo, né? Ou ele já, de alguma forma... É anacrônico? Mas faz sentido em muitos aspectos, porque é aquela obra que ela tem méritos artísticos que simplesmente transcendem a questão do tempo. E o Cervantes já previa isso. No próprio prólogo, em vários momentos, o leitor, você tem total liberdade. Esse livro é um livro de entretenimento. Então, use-o como entretenimento. Seja livre dentro da sua leitura. Então, eu acredito que isso também já estava previsto pelo próprio Cervantes. Será? E essa... já é difícil também, o cara achar que era um livro que ia durar. Olha, em muitos aspectos... Ser bem pretensioso, se eu te disser que, por exemplo, tem um trecho do Don Quixote que ele diz que a história dele vai ser uma história tão famosa que as crianças da China vão aprender a ler em espanhol com o Don Quixote. Mas combina com o Don Quixote falar isso. Exatamente. Combina com o personagem. Combina com o pela personagem. boca do personagem. Combina com o personagem falar... Sim. Eu vou ser fantástico, maravilhoso e o mundo inteiro, Sim, não sei porque mas é o personagem, como um livro de difusão da língua espanhola, porque ele acreditava que poderia chegar nesse nível, que o livro ele seria lido na China para quem quisesse aprender espanhol. E é curioso porque o que a gente faz hoje em dia, por exemplo, aqui no Brasil, nas aulas de espanhol, nas escolas, é trabalhar o Don Quixote, né? É como se fosse vendo do ponto de vista, enfim, do personagem, vendo do ponto de vista da ficção, é como se fosse uma profecia do personagem
que por diversas razões culturais e por méritos artísticos acabou acontecendo. Do próprio Cervantes, acabou acontecendo tal qual mais ou menos ele tinha previsto. Então é bem curioso porque a gente percebe nas duas partes, na primeira parte do Don Quixote e na segunda parte, uma reflexão muito profunda sobre o horizonte de expectativas do Cervantes com relação ao seu leitor. Ele está muito presente o tempo inteiro na obra. E esse diálogo permanente com o leitor, que ele ocorre nas duas partes do Don Quixote, ele faz com que também ele vá conquistando leitores em diversas épocas. É como se houvesse essa preocupação. Não é uma obra que está escrita, pressupõe que existe um leitor, mas ela está escrita como se fosse uma obra, por exemplo, no caso do Gôngora, uma obra mais hermética, para ser difícil para o leitor. Não, é uma obra que ela está escrita prevendo e incluindo esse leitor. Por exemplo, em determinado momento, na segunda parte do Don Quixote, ele questiona aquelas mesmas narrativas que eu mencionei. Então, por exemplo, na primeira parte tem algumas histórias que podem ser retiradas da obra, que eles chamam de novelas interpoladas, que são histórias que podem ser retiradas e lidas separadamente. Então, na segunda parte, ele não coloca mais essas histórias. E ele se questiona. Mas eu realmente, eu retirei essas histórias porque você, leitor, você tem pressa. Então, você não quer ficar perdendo tempo com... E ele reflete um pouco sobre isso. Então, é bem curioso, porque é um diálogo permanente entre a narrativa e o seu leitor. E a forma como esse leitor participa da construção e continua participando até hoje. Se a gente pensa, por exemplo, em releituras do Don Quixote nas diversas artes, não me refiro só a representações, como, por exemplo, o balé, como, por exemplo, obras de teatro que retratam episódios do Don Quixote, às vezes adaptados para os contextos atuais, mas eu me refiro a continuações da obra que surgiram. Embora o Cervantes mate o Don Quixote no final da obra, para que não haja novas continuações, ele fala, não, para que não haja novas continuações, há continuações, por exemplo, se a gente pega o cinema de Orson Welles, que é o Don Quixote nos dias atuais, se encontrando com as coisas, com a cidade, né? Quando ele se encontra com uma mulher dirigindo uma Vespa, né? Uma motocicleta, e ele, nossa, o que está acontecendo, né? O que está sequestrando a donzela. Então ele vai ali adaptar toda essa questão e outras tantas continuações que até hoje em dia continuam sendo, que estão nascendo o tempo inteiro. Esses dias eu estava num café e havia algumas pessoas se reunindo para falar sobre uma obra que elas estavam produzindo e era Don Quixote da Marginal Tietê. Então é uma obra que está o tempo inteiro sendo reconstruída. E, inclusive, se a gente pensa em sala de aula, quando a gente trabalha, por exemplo, com adolescentes ou com crianças, o mais legal da leitura do Quixote é poder trazê-lo para o contexto e fazer ele fazer bagunça na escola, fazer ele fazer bagunça na cidade, ele parar o trânsito. Então essa é a coisa mais legal, ele desestabilizar a ordem. Então essa apropriação do personagem é uma coisa que a gente é um sintoma de que a obra ela transcendeu. Dura, né? Exato, exatamente. Aí no caso só para tocar naquilo que você falou no começo, a obra ela vai tocar o seu leitor naquilo que ele justamente está buscando quando pega uma obra literária e vai desfrutar daquele prazer. Então ele vai ter o prazer estético da obra literária. O prazer estético ele ocorre quando a obra é reescrita
né, no contexto daquele leitor. Então, por isso, essa magia também do Don Quixote, e por isso ele é tão humano, ele é tão universal, porque ele vai dialogar com diversos tempos. A gente pensa que é uma obra que chegou até a ser usada no regime franquista, por exemplo, como propaganda do regime. Então, é uma obra muito adaptável. Esse é o lado ruim. Lado ruim, lado péssimo. Esse é o lado ruim. Mas enfim. Você, por exemplo, para mim, o Don Quixote é uma figura que me traz ao mesmo tempo um pouco de riso, uma certa tristeza, uma certa melancolia dele ter escapado do mundo, vamos dizer, escapado da racionalidade, de ter sido levado a simplesmente ignorar os fatos, né? Isso dá uma certa coisa. Quem que é o personagem para você, Don Quixote? Olha, o personagem Don Quixote, na minha primeira leitura, como eu li já num contexto acadêmico, conduzido de uma forma a sempre buscar o cômico, houve momentos daquele riso dolorido. Então, houve esses momentos, porque é impossível a gente se despir daquilo que é o nosso contexto. E também, ao mesmo tempo, o tema da loucura é um tema muito delicado. Então, como a gente vê o louco, como ele era visto naquele período. Então, isso é uma coisa também muito importante. Então, para mim, por exemplo, me tocava muito essa coisa do louco. Mas ele tá louco. Ele é uma pessoa que precisa de cuidados, né? Ele tá ali... Delira, né? Desprotegido. E eu acredito que, em diversos momentos, eu sempre procurando resgatar essa característica cômica, mas sempre com uma certa dor no coração, porque, de fato, há muito sofrimento físico, por exemplo, na obra. Psicológico também, né? Psicológico. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando a gente tenta ler, por exemplo, a obra com uma criança. A criança não entende muito bem o que é aquilo, o que é aquela loucura, porque ele é um senhorzinho, ele é um vovô. E ele está fazendo tudo aquilo. Brincando como uma criança. E é muito difícil, inclusive porque a loucura não é um tema da infância, não está nos livros infantis. Então é bem complicado conduzir para esse caminho. Quando a criança se liberta um pouco disso e ela começa a vê-lo como uma espécie de cômico, né, de uma espécie de palhaço, aí ela se liberta um pouco mais e ela consegue... então, mas ele está fazendo isso... de brincadeira. Exato, é como um jogo, é uma brincadeira. Isso fica um pouco mais leve, mas mesmo assim é difícil, porque em alguns momentos há um sofrimento. Por mais que seja revestido de cômico, por exemplo, quando ele perde os dentes da boca e o Sancho coloca a mão para ver quantos sobraram, né? Uma cena muito... Para a criança, aquilo como assim, né? O que aconteceu com ele? Ele está machucado, né? Então, realmente, de fato, no caso, para mim, eu consegui me libertar me libertar parte daquele Don Quixote melancólico, me libertar parte dessa análise mais pesada, mais dura, mais que traz toda essa dor, mas em alguns momentos da leitura em si, quando você está ali naquela situação com o personagem, é um pouco dolorido, é um riso revestido de dor. Se a gente pega Machado, por exemplo, ele retoma algumas coisas, né? A gente acredita que tem muito diálogo entre a obra do Machado, como por exemplo no Memórias Póstumas, com o Don Quixote, por exemplo, né? A gente tem aí essa descrição desse estado alterado, ele está morto, mas ele está vivo, e ele está escrevendo do além, está num estado alterado de consciência, né? E o que acontece com o Don Quixote. Então tem vários diálogos, inclusive o diálogo com o leitor é muito parecido. Semelhante. Então a gente consegue, aí numa obra como essa, como Memórias Póstumas, talvez ter vislumbrar, de alguma forma, como seria se o Don Quixote tivesse sido escrito hoje.
Então, eu acredito que ali, na leitura do Machado, a gente consegue resgatar um pouco desse personagem que ele é irônico. É melancólico e irônico ao mesmo tempo. Exato. É desacreditado da vida e ao mesmo tempo divertido. Isso, com a pena da galhofa. Então, eu não consigo, não dá para sentir uma coisa só, mas no final dá uma certa... No final, não no final do livro, estou falando no final no sentido em relação ao personagem, dá uma pena, não sei qual é a palavra, sabe? Você fala, nossa, essa fragilidade que ele tem é um negócio um pouco... Estou dizendo, do meu ponto de vista, ele me parece um cara frágil, né, psicologicamente, fisicamente, etc. E que dá uma coisa, fala, puxa vida, né, que triste, por um lado, né? Eu acredito que quando a gente lê, por exemplo, o Don Quixote, porque, claro, existe a literatura em segundo grau, né, que são as obras que às vezes são diretamente adaptadas da obra canônica, ou obras que se inspiraram em alguma medida nessa teia. Reinterpretação. Isso, nessa teia literária, porque, claro, um escritor nunca vai nascer assim, como nunca leu nada, não existe. Sempre vai ter esse contato, essa teia de influências. E quando a gente lê, por exemplo, o Machado, a gente consegue sentir isso, justamente esse sentimento que você descreve, que é um riso, mas é bem melancólico. E tem um ridículo na situação, né? Assim, fica que ser ridículo, mas ao mesmo tempo divertido, mas frágil, mas ao mesmo tempo forte nas suas crenças. E né? a literatura ela tem esse poder, né, de retomar, por exemplo, no caso do Machado, a gente percebe, né, há um capítulo específico do Don Quixote que existe como se fosse um diálogo muito direto, que é justamente o capítulo que eu mencionei, desse diálogo com o leitor. Ah, você, leitor, tem pressa. O Machado de Assis faz o mesmo diálogo em alguma altura do Memórias Póstumas. E a forma como é construída esse humor e essa ironia, eu acredito que a sofisticação, ela é uma sofisticação na mesma altura, na mesma linha do que o Cervantes fez no período dele, no século XVII. Um pouco antes, né? No período dele, exatamente. Então, tentando definir quem é o Don Quixote para você. O Don Quixote, ele é um leitor. Ele é um leitor e, como todo leitor, ele tem a sua parcela de loucura, ele tem a sua parcela de entrega e tudo isso muito exacerbado, mas ele é um leitor apaixonado. E eu acredito que, como nós, como leitores, muitas vezes apaixonados, em muitos momentos nos vemos nessa situação de tentar entender a nossa própria história através da leitura. Ele é um leitor. E quem você acha que o Cervantes, como você acha que o Cervantes via a humanidade? Quem você acha, se eu estivesse perguntando para ele, quem somos nós? Como você acha que ele nos definiria, seres humanos? Olha... Eu sei que é difícil a situação, mas é um processo. Estamos aqui num momento de imaginação, tá certo? Como você acha que ele enxerga a humanidade, ou enxergava a humanidade? Olha, eu acho que o Cervantes, ele tinha uma noção de humanidade totalmente atrelada a uma imensa diversidade. Primeiro pela escolha de um personagem louco para ser o protagonista de sua obra-prima. Então começa por aí uma questão, para usar uma questão que
que hoje em dia a gente fala de diversidade, já ativa várias... Outras coisas. Outras coisas, mas falando de diversidade de seres humanos. Então, primeiro ele escolhe um personagem assim. E ele constrói uma obra com mais de 700 personagens. É uma imensidão de personagens, dado que a construção desses personagens não era algo simples, eram personagens que tinham ecos em outras obras literárias, eram personagens do período histórico dele, eram personagens com características que remetiam a obras de teatro, por exemplo. É uma visão da humanidade como algo muito diverso e rico e colorido de alguma maneira, porque a gente tem personagens incríveis e muito diversos. A gente tem desde, como eu disse, da pastora Marcela, temos o Capitão Cautivo, o Cardênio, que é um apaixonado, que também está vagando pela Serra Morena. Temos personagens pícaros, por exemplo, personagens que têm essa característica mais errante, são meio malandros. A gente tem o Maese Pedro, por exemplo, que ele tem um macaquinho e ele diz que o macaquinho prevê o futuro e ele antes tem todo um truque que ele vai, pesquisa a vida das pessoas. Somos muitos, é isso? Assim, somos muitos. Muitos e diversos. Ele não tem preferências. Da forma como ele escreve, não é consegue compreender ou depreender uma preferência por um tipo de coisa. Tem as prostitutas na porta da estalagem, né, que quando veem o Don Quixote com aquele traje, e elas começam a rir escandalosamente. Então, a gente tem uma gama de personagens imensa. E eu acredito que a forma como elas aparecem na obra faz com que a gente possa enxergar o brilho de cada um deles no seu lugar. Sim, Tá bom, é um bom jeito de olhar, de que ele via a gente como um monte de gentes, ou seja, cada um com a sua coisa, o seu jeito, e todos válidos, todos valendo, etc, etc, etc. É bem... E você? Quem você acha que nós somos? Eu acho que nós somos isso, as relações que a gente constrói com o outro. Nós somos esse caminho em direção aos outros, a convivência do ponto de vista cultural, do ponto de vista dos laços que a gente constrói na nossa trajetória. E eu acredito que quando esses laços não acontecem em carne e osso, ao vivo, como nós estamos agora, eles acontecem por meio das leituras que os nossos outros companheiros de trajetória deixaram para nós, essas mensagens, como se fossem mensagens em garrafas. Então, nós somos essas interações com essas pessoas distantes no tempo, no espaço, ou tão presentes e tão próximas, que nos obrigam, às vezes, a reescrever a nossa própria trajetória. E eu acho que nós somos isso, nós somos essas interações com os outros seres humanos e com a natureza de modo geral. Boa!